Olá, seja bem-vindo ao programa Novas Histórias. Eu sou Márcio Morato e tenho a satisfação de apresentar esse programa para vocês. Hoje estou na presença do querido Paulo, que passou ali pelo Projeto Ceifar, teve a sua vida transformada através de um encontro com Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Márcio, pela oportunidade de poder estar aqui dando o meu testemunho. E também estou na presença aqui do Moisés, que é amigo do Paulo. E os dois atuam ali dentro da Igreja Bola de Neve no mesmo ministério. Seja bem-vindo, Moisés. Obrigado, Márcio. Para nós é um prazer, é uma honra estar aqui para compartilhar um pouco da nossa história, da história do Paulo, do que Deus fez nas nossas vidas. Legal. Bem, o programa Novas Histórias de hoje traz como tema da falta de esperança para uma nova esperança em Cristo Jesus. Vamos ver um vídeo agora que vai dar um norte para o nosso bate-papo. Da falta de esperança para uma vida plena em Cristo. Quando a falta de esperança bate na alma, parece que o mundo perde o seu chão. As cores se desvanecem, os sabores se tornam amargos, os sons estridentes ensurdecem os ouvidos e a sensação de dias piores tornam-se densas trevas. Muitos buscam esperança aonde há desesperança. Alguns na promiscuidade, outros na delinquência, outros na embriaguez e outros nos entorpecentes. Às vezes uma desilusão familiar, ou talvez amorosa, ou talvez um problema profissional que não se resolve ou que aperta as finanças e gera cada dia mais desesperança. Em todos os casos, a busca por encontrar uma esperança através de caminhos tortuosos só gera a cada dia um redemoinho que leva mais e mais às densas trevas. A exaustão mental e emocional abrem caminhos para comportamentos nocivos, aonde a falta de fé associada à desesperança geram frustrações, tristezas, pesadelos e até negação do amor próprio. Pensando sobre isso, o programa Novas Histórias de hoje traz o testemunho de quem estava com a vida perdida, como se fosse uma árvore cortada desde a raiz, apodrecendo, lançado ao pó, mas aos cheiros das águas pôde brotar e reviver, recheado de esperança, alegria, realização, fé, amor próprio e, sobretudo, amor a Deus. Pois bem, muitas pessoas às vezes buscam aí esperança nas ruas, longe dos caminhos de Deus e longe da própria família. E não foi diferente com você, né, Paulo? O que você pode falar a respeito disso? Eu me afastei muito da minha família quando eu comecei a fumar, usar drogas, e acabei me distanciando daqueles que realmente me amaram, me cuidaram, e foi um tempo muito ruim para mim, porque acabei vivendo nas ruas, fazendo coisas que não deviam, machucando pessoas que não deviam. O que me levou a me afundar cada vez mais nas drogas e viver na rua. O que se encontra nas ruas assim que faz às vezes a pessoa achar que aquele caminho vai levar para algum lugar? Eu acho que assim, você não acha na verdade que vai te levar para algum lugar, mas você foge do que você vive para tentar encontrar um lugar, um refúgio. E foi onde que eu encontrei o refúgio, foi nas drogas, naquilo lá, porque na minha casa as coisas não iam bem, na minha vida nada ia bem, e eu acabei me distanciando daqueles que realmente gostavam de mim, e acabei usando drogas, fazendo coisas que não deviam, né, para conseguir usar droga. E o drama que você viveu ali na rua, você falou que foi as drogas, mas teve um momento de fundo do poço, né? Sim. Qual foi esse momento de fundo do poço, ou drama maior nas ruas com o uso de drogas? Eu acho que o momento que eu mais me afundei mesmo foi quando eu comecei a vender as minhas coisas para poder sustentar o meu vício. Às vezes coisas que ganhava dos meus pais, coisas que eu acabei conquistando, coisas que eu trabalhei, jogava tudo isso para usar droga. Foi um momento assim que eu percebi que foi o meu fundo do poço, que eu estava jogando tudo que eu tinha, tudo o melhor que eu conquistava, para usar, para me sustentar o meu próprio vício. E as drogas te levou nas ruas a passar até fome, né?
Isso, tinha momentos que, tipo, como eu passava vários dias na rua, 5 dias, uma semana, não tinha o que comer e o mais importante era sustentar o meu vício do que comer ou dormir em algum lugar. Né? Moisés, tudo que o Paulo falou, o que você acha assim que são os pontos que faz a pessoa às vezes permanecer em busca desse caminho tortuoso, nas ruas, buscando entorpecentes e não voltar a vida para um caminho reto, vamos dizer assim? Bem, eu acho que a pessoa ela começa a se envolver sem muita noção do que está se envolvendo, né? E acaba se perdendo nesse caminho. E a gente que já viveu lá, a gente sabe que você se torna um escravo daquilo. E você vai se afundando e entrando cada vez mais fundo em situações até mesmo perigosas. Você vê que no teu coração você sabe que você é uma pessoa boa, que tem a família, que tem tudo, e você se vê fazendo coisas terríveis, às vezes até fora da lei. Então isso causa uma culpa, uma desesperança, né, que a gente está falando, e que eu acho que a situação mais complicada é isso, a sensação que causa no nosso coração e na nossa mente. De a gente ficar escravo dessa situação e não conseguir sair. Pode-se dizer que é um redemoinho que vai levando para mais densas trevas? Sim, porque como eu falei, a gente começa imaginando que tem o controle da situação, que a gente é jovem, a gente está ali, são coisas novas para a nossa vida. E quando você se vê numa situação já de fundo do poço, como o Paulo falou aqui, que vendia tudo que ele tinha, então é uma situação deplorável, assim, vamos dizer. E a pessoa que está ali muitas vezes não enxerga, não consegue sair daquela situação e realmente não imagina como que ela vai poder sair daquela situação. Ela não tem esperança mesmo. Tá, e passou esse processo todo, aí você de repente resolve, se decide, né? Você acaba decidindo em mudar de vida. Que momento foi esse que você decidiu, não, preciso mudar de vida e buscar ajuda? Eu me lembro de um dia específico, foi quando eu tinha realmente bebido muito, muito, muito mesmo. E eu estava fora de consciência, assim, e um amigo meu, um amigo meu antigo, ele me convidou para ir numa igreja. Ele foi lá, me tirou da rua aquele dia lá e me levou para casa, e no outro dia falou que ia me levar para a igreja, porque viu que eu estava precisando. Eu contei para ele que eu estava sem esperança, porque tudo que eu fazia, nada dava certo, não tinha mais caminho para ir, pensava várias vezes em suicídio. E ele acabou me levando para a igreja, né? Tudo que eu acabei contando para ele naquele dia, no dia seguinte, durante o culto, o pastor começou a falar exatamente o que eu tinha abrido meu coração para ele, ainda um pouco mais. Foi quando eu vi e senti o amor de Deus pela minha vida. E aí como é que você acabou conhecendo de repente o projeto Ceifar? O projeto Ceifar, então, eu conheci ele um pouco depois, porque depois que eu conheci Jesus, eu não tinha, assim, não consegui lidar muito bem com a situação da dependência química, eu era muito ansioso, assim, era o único caminho que eu tinha era ir na igreja, mas porém eu acabei recaindo, né, e o que me levou a vender minhas coisas e a me afundar de novo foi quando eu conheci o projeto Ceifar e um amigo meu me levou até lá para eu poder me recuperar nesse momento. E você adentrou o projeto Ceifar, e dentro do projeto Ceifar, quais são os pontos assim que você destaca que começaram a gerar esperança dentro do teu coração? Assim, após um mês, assim, né, porque o primeiro mês foi um mês difícil, eu me internei bem no meu dia do meu aniversário, né. Foi assim, uma escolha, assim, né, eu pedi para que pudesse me internar para eu poder buscar ajuda. Foi então um momento assim que o primeiro mês assim foi um pouco difícil, né, mas eu vi no dia a dia ali a rotina que todos os jovens ali tinham, trabalhar, poder ter uma palavra de Deus, né,
Tinha um momento com a psicóloga também, né? Foram momentos assim que foram construindo, que eu fui vendo que tinha eu podia ter alguma coisa ali. Foi um momento assim, que eu podia ver que não era só aquilo, só dependência química na minha vida, mas existia mais coisa, Deus tinha mais para mim. Aí de repente abre uma luz no final de um túnel, que de repente daquele redemoinho que você entrou, que estava lá no fundo do poço, você consegue de repente olhar para cima e ver uma luz. Exatamente. Assim, foi um momento assim que eu consegui ver assim que realmente eu podia entrar num cotidiano que eu podia me adaptar à sociedade, porque até então eu estava fora da sociedade, né? A sociedade vivia lá, mas eu vivia longe dela, né? Só vivendo dos restos, na verdade, né? Graças a Deus hoje você está com a vida restaurada. A gente vai conversar um pouquinho mais depois do nosso intervalo comercial. Já voltamos. Voltamos. No primeiro bloco vimos um pouquinho o que levou o Paulo a buscar lá um caminho tortuoso, nas drogas, ir para as ruas e estar longe do seu caminho familiar. E também conversamos com Moisés, que também ponderou por que pessoas entram de repente num redemoinho que leva cada vez mais à desesperança. Mas graças a Deus o Paulo resolveu buscar ajuda, conheceu o Projeto Ceifar. Então, Paulo, como que você se sentiu quando de repente resolveu se tratar então a partir ali do Projeto Ceifar? No momento que eu comecei ali a me tratar, eu percebi que meu caminho ia poder ter uma nova esperança, realmente uma nova esperança, porque até então eu não tinha nenhum caminho para seguir, eu não tinha esperança nenhuma, eu estava no fundo do poço. Foi quando eu comecei a ver que minha família ia lá me visitar, eu percebi que realmente a minha família me amava, porque assim me afastei tanto deles que eu não percebia mais esse amor. Foi quando eu percebi que minha família me visitava, me levava comida, me levava doce, assim, para mim poder... eles queriam me agradar, né? E eu não percebia esses pequenos detalhes quando eu estava na rua, né? Eu sempre esqueci o amor que eles tinham por mim. Foi quando eu percebi todo esse amor lá dentro, nas pessoas que tinham, quando eu ia para casa, passava um tempo em casa e voltava, eu percebi o quanto que eles queriam dar esse amor para mim, queriam me agradar, poder trazer para perto de mim. Aleluia por isso. E como é que está a tua fé e a tua esperança hoje? Minha fé e minha esperança, eu acho que assim, cada dia cresce mais, porque assim, eu sempre espero coisas novas agora em Deus. Eu sempre busco um crescimento, tanto pessoal, quanto busco um crescimento profissional na minha vida. Eu sei lidar mais com meus sentimentos, que estão dentro do meu coração, coisas que eu não sabia lidar lá no passado. Interessante. Vamos ver um vídeo agora um pouco a respeito do que os teus familiares têm a dizer. Meu irmão acabou indo para o mundo das drogas pelo fato de más companhias. Então foi isso que influenciou ele aí. Então assim, ele acabou saindo de casa, acabou indo morar na rua, tinha dias que ele voltava, ficava uma semana fora, daí acabava voltando, de repente, pelo não ter o que comer ou não ter o que vestir, então ele acabava vindo para casa. Então, bem complicado, assim, sabe? A gente sentiu muito porque ele começou com a bebedeira, aí foi entrando nas drogas, e aí foi que ele foi sumindo, né? Nós só descobrimos depois que já vimos que o negócio já estava bem avançado, né? Que ele mesmo que pediu, não se aguentou mais, né? E não tinha dinheiro para comprar, acho que daí ele pediu ajuda, né? Eu conheci o Paulo na Igreja Batista, fui fazer uma visita lá, e daí até então começamos a namorar. Ficamos 1 ano juntos. No ano seguinte ele logo teve uma recaída e acabou passando por outros internamentos. Então, pra mim foi bem difícil. Até então eu nunca tinha convivido com alguma pessoa viciada em drogas. Pra mim a pessoa se internava, recuperava e beleza, nunca mais passava por aquilo de novo. E pra mim foi um baque terrível, assim, porque eu comecei a desconfiar que ele tava tendo umas saídas meio estranhas. E foi que eu descobri que ele realmente tinha recaído, tava indo na casa dos antigos amigos dele, das antigas amizades, né? Então assim, ele resolveu buscar ajuda porque ele viu que ele não aguentava mais. Eu acho que a droga era tanta que ele
já estava usando, que eu acho que nem o corpo aguentava mais, a mente já estava toda confusa. Então chegou uma hora que ele chegou e falou, eu não aguento mais. Foi aí que ele chorou muito, falou, me ajudem, porque eu não sei o que fazer mais. Foi aí que a gente procurou o Ceifar. E aqui daí nós somos da Igreja Batista, lá da primeira Batista de Campo Largo, né? Daí nós falamos com o pastor Edson, daí ele que caminhou lá no Ceifar. Não, quando ele encontrou Jesus, ele ficou bem melhor, sabe? Mas daí com tudo, de tanto que a gente orava, sabe? E foi que ele depois largou sozinho. Ele veio falar da igreja do Bola de Neve, que ele já tinha visitado uma vez. E, na verdade, ali quando a gente começou a visitar, que realmente a gente encontrou Deus, digamos que novamente, que eu acho que ele caiu em si, né? Ali começou todo um processo, que tem uma equipe ali de NV, que é o grupo Nova Vida. Eles auxiliam as pessoas que são viciadas em droga. A partir daquele dia, o Paulo nunca mais teve recaída nenhuma, nunca mais colocou um gole de bebida na boca. Ele é super firme em relação a isso. A gente teve nossa vida realmente transformada, a gente teve um encontro assim verdadeiro com Jesus. As pessoas que nos acompanharam ali, digamos que ele teve toda uma orientação, né, para pedir perdão para mim das coisas que ele tinha até então me feito e eu não sabia, né, nessa época que ele teve a recaída. Então ali foi a hora que a gente foi limpado, que Jesus realmente restaurou assim o nosso relacionamento e que a gente, um ano depois, a gente decidiu se casar. É só Deus mesmo, sabe, para dar uma força para a pessoa, né, para sair disso aqui, né, porque não é fácil. Então, nós pessoas, a gente acreditou muito nele, sabe? Porque como a gente estava desanimado, porque ele falava que ia parar de usar e não parava. Quando ele falou que ele queria ir pro Ceifar, a gente ainda ficou na dúvida, né? Será que agora vai? Não, realmente foi. Ele levou a sério, ele ficou o período que teve que ficar. Então, a gente ficou super feliz por isso, porque foi uma cura, assim, para ele lá, naquele lugar. E ele conheceu Jesus também, né? Que foi, eu acho que o essencial na vida dele, né? Foi o milagre que Deus fez na vida dele, porque sem Deus nem nós não somos nada, né? Então, Paulo, quer falar alguma coisa a respeito dos depoimentos dos teus familiares? Então, assim, olhando na visão deles, assim, é complicado de ver tudo que eles passaram, as dificuldades, para você ver que a codependência também é um fator que está junto, né? Quando a gente está tentando se tratar, quando a gente está tentando iniciar, você vê que a família, é impossível você fazer alguma coisa ruim e não atingir alguém. Foi quando deu para ver que eles foram afetados demais, assim, sofreram e puderam estar junto ao meu lado, né? Pois é, Moisés, como trabalhar naqueles que de repente estão sem esperança, para gerar esperança, fé e amor próprio? Bem, a gente tem um trabalho, né, que até o Paulo chegou lá com a gente. E eu lembro que quando ele chegou, dava para ver nos olhos dele a falta de esperança, mas também a sede que tinha, a vontade, né? E sempre, né, é bom ressaltar, acompanhado pela esposa. Então ali começou um processo e a gente começou a dar amor para ele, né? A gente tem um grupo, né, que a gente deixava ele partilhar das suas angústias, de tudo que estava atrapalhando, né, o crescimento da vida dele, daquele momento que ele estava saindo, né, se libertando das drogas. E a gente ia direcionando ele, né, demonstrando amor e mostrando que há um caminho. E a gente sempre dava uma passagem bíblica, né, Paulo? Falava Sim. da palavra de Deus, falava, cara, vai que dá certo, né? A gente sempre fala lá, né, que eu tive uma história parecida, né, muitos anos atrás, então eu fui curado para ajudar a curar pessoas. Graças a Deus. E a gente ia conversando sobre isso e ele vendo a minha vida, falar, cara, eu passei por isso. E eu acho que é dessa forma, né? É simples, né? É o amor e o amor de Jesus que a gente recebeu e que a gente tenta passar para as pessoas.
Interessante. Bom, antes de nós chamarmos o intervalo comercial, para nós conversarmos um pouquinho do que Jesus fez na tua vida, eu quero deixar um recado para o nosso telespectador. Se de repente você tem aí no teu contexto familiar alguém que esteja viciado em drogas, no álcool, e queira ajudar esta pessoa, queremos convidar você para conhecer o projeto Ceifar. Aí na sua tela você tem mais informações, o telefone, o site, que você pode entrar em contato para conhecer de perto e ajudar essa pessoa que você ama a se tratar e de repente ter uma nova esperança de vida. Então vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Estamos de volta. Vimos nos blocos anteriores o que levou o Paulo para ter uma vida sem esperança e depois ter uma esperança nova quando se adentrou ali no projeto Ceifar e depois foi para a Igreja Bola de Neve em Campo Largo e hoje atua lá juntamente com Moisés no ministério. Também conversamos com Moisés, que também abordou um pouco como é que é o trabalhar para gerar esperança na vida de pessoas que de repente estão sem esperança. Paulo, fala um pouquinho, como é que foi teu encontro com Jesus Cristo? O meu encontro com Jesus, depois assim, ele foi o único, na verdade, porque quando eu escutei a voz de Deus, a gente sabe que aquilo ali é diferente de tudo que a gente já experimentou em toda a vida, assim. A gente sabe que o amor de Deus, ele completa a gente, ele completa tudo aquilo lá que o mundo lá fora não completa. Deus completa no nosso coração, Deus completa na nossa alma. Verdade. Eu percebi isso quando eu encontrei Jesus, que eu sabia que Ele estava falando comigo, eu vi, cara, Deus Ele sabe, Ele me conhece, não adianta esconder nada, Ele sabe e Ele preenche isso. Glória a Deus. E como é que está a tua vida hoje? Minha vida hoje está totalmente diferente de tudo aquilo que eu vivi, que aquilo um dia eu vivi, aquele dia que um dia eu não imaginei, né? Deus hoje ele transformou totalmente a minha vida, né? Deus tem uma passagem bíblica que fala que nem olhos nenhum viram, né? Ouvidos nenhum ouviram aquilo que Deus tem preparado pra gente. E realmente é isso. A gente não sabe, eu nem imaginei. E hoje eu vivo uma vida completamente diferente. Eu tenho um trabalho, eu terminei a faculdade agora, tentando me profissionalizar, tentando crescer na minha vida. E acredito que se não fosse Deus, nada disso seria possível. Glória a Deus. Vamos ver outro vídeo dos teus familiares novamente. Eu agradeço muito, Paulo, para você, porque você era uma pessoa do jeito que você estava, do jeito que você mudou. Olha, eu sou muito feliz, também sou muito orgulhoso, né? Agradeço somente para a esposa dele, né, que também ajudou bastante. Eu acho que tudo em nome de Jesus, que a gente tinha fé, que deu certo, sabe? O Paulo manda um abraço, um beijo do coração. Então, Paulo, o que eu quero dizer para você, você é uma pessoa muito especial nas nossas vidas. Eu tenho orgulho de você ser a pessoa que você é hoje, com essa família que você construiu, se formou agora numa faculdade que eu jamais acharia que você fosse conseguir. Então Deus fez um milagre na tua vida e fez nas nossas vidas, e por meio de você a gente conheceu Jesus também. Então assim, acredito que todos nós somos falhos também, né? Então, mas você, olha, não tem nem o que dizer, o orgulho que a mãe não está conosco mais, mas tenho certeza que ela tem orgulho de que você é hoje. Oi, amor, então, quero agradecer pela sua vida hoje, agradecer a Jesus pelo que Ele fez, pela nossa família, pelas nossas vidas. Quero agradecer por todo o esforço que você teve, que a gente sabe que para uma pessoa que com todo esse histórico não é fácil, né, permanecer sempre lutando, e para mim você é um guerreiro, um lutador, porque é uma luta todos os dias, e eu sei porque eu acompanho você dia a dia, eu sei como que como que foi desde o começo, como que é agora, que a gente tem sempre que estar batalhando, orando, buscando a Deus, para Deus estar nos fortalecendo. Então quero agradecer por você ser essa pessoa maravilhosa, um paizão para Liz, que ela ama ter adoração por você.
que você continue sempre sendo esse cara estudioso, que se formou agora semana passada. Parabéns pelo seu diploma, parabéns por toda a dedicação que você tem, por todo o esforço, tanto com essa vida que você teve passada, com esse vício que você luta até hoje, e por tudo que a gente vai conquistar ainda pra frente. Amo você. E tem a filhinha, Quer falar né? que alguma foi coisa a presente. respeito dessas homenagens? Muito difícil, né? Na verdade, pra você ver como que Deus age na nossa vida, né? Acho que eles são muito gratos assim também. E glória a Deus, porque o que Deus faz é incomparável, né? Na minha vida e na deles. Né? Aleluia. Glória a Deus. Moisés, pelas tuas considerações finais, por favor, uma palavra para o nosso telespectador, falando a respeito da esperança que essa pessoa pode ter na vida em Cristo Jesus. Amém. Bem, o que eu posso dizer é que eu e o Paulo, a gente se tornou amigo pela a história parecida. Um dia a gente estava sem esperança, sem nada na vida, com pensamentos terríveis, né? Mas um dia eu resolvi tomar uma atitude. Até brinquei com o Márcio aqui nos bastidores. Eu falei para minha mãe um dia: mãe, vou com você na igreja. Enfim, naquele dia a minha vida foi mudada, né? Eu costumo dizer para os meus amigos, para os meus irmãos, né, que Jesus colocou um sorriso em meu rosto. Fazia muito tempo que eu não sorria, fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação, e eu fiquei bravo com a minha mãe. Falei: mãe, por que eu não tomei essa atitude antes? Perdi tanto tempo da minha vida. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então a mensagem que fica para você é: Jesus, ele pode mudar a tua história. Eu e o Paulo estamos aqui testemunhando, né? O Paulo, eu conheci ele, um cara chegou destruído. Deus aos pouquinhos foi limpando, tirando as coisas ruins, foi mexendo no caráter. Hoje, como ele testemunhou aqui, ele tem uma família, uma filha linda, que ele não falou da filha, né? Deus deu esse presente para ele. Amém. Se formou, está empregado e hoje nos ajuda a cuidar de pessoas. E fica isso para você que está nos assistindo, que há uma esperança, e a esperança é Jesus. Paulo, da mesma forma, uma palavra das tuas considerações finais, já se despedindo do programa, para o nosso telespectador, falando a respeito da esperança que há em Jesus Cristo na tua vida, mas para o nosso telespectador em especial. Tudo bem, Márcio. Acho que assim, todas as pessoas que estão assistindo, acho que vocês podem ver que, assim, na minha vida não foi fácil. Tanto do início até eu estar hoje, onde eu estou aqui, foi passos que eu tive que dar, foi atitudes que eu tive que tomar para chegar onde eu cheguei. Vontades a gente tem todos os dias, né? Mas a gente tem que superar elas, né? Para chegar onde que nós podemos com Cristo, né? Deus, ele é onipresente sempre, ele sempre vai estar com a gente. Acredito que você pode buscar isso de onde você está, você pode buscar a presença de Deus, encontrar Jesus Cristo da mesma forma que eu consegui, e que eu espero que isso um dia todo mundo possa ter essa chance de poder encontrar o amor de Deus, porque ela completa a gente, ela faz eu ter uma família, faz eu ter um emprego, eu tenho uma filha linda, eu até esqueci de falar, mas ela é linda, maravilhosa. Deus faz milagre, Deus é muito bom, Deus me deu tudo aquilo que eu não tinha chance de ter, e hoje eu tenho, graças a Ele. Então, você viveu aquilo que está escrito em Jó 14, 7 a 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessam os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. E para você que de repente aí está sem esperança na vida,
eu quero deixar uma palavra em que o nosso querido pastor Pascoal, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, num dos cultos que houve aqui na nossa igreja, trouxe para nós. Eu gostaria que você assistisse um pouquinho dessa mensagem. Vamos ver. O interessante é que o livro de Jó nos mostra alguém que enfrentou tantas perdas, que fez com que ele perdesse a esperança em si mesmo, nos seus amigos, na sua esposa e até em Deus, porque ele está em luta consigo mesmo e com Deus. Então, a pergunta de Jó era: para que viver? Para que ficar aqui? O que adianta? Porque verdadeiras sombras de morte o estavam envolvendo. É interessante que na vida da gente, em alguns momentos, sombras, vêm sobre nós. E essas sombras têm a sua origem na química do nosso organismo, que por alguma razão deixa de atuar de modo a nos dar expectativa de esperança e de futuro. Mas eu creio que o que está acontecendo aqui é o que acontece em outras circunstâncias da vida. Há outros momentos em que as circunstâncias da vida são tão aflitivas que nos fazem acreditar que não existe futuro, nem esperança, nem propósito, nem pessoas significativas que importem, nem um Deus que possa nos ajudar. E eu creio que era isto que estava acontecendo com Jó. Mas a minha pergunta para esse texto é: será que há respostas de Deus para alguém que esteja vivendo assim? Será que existe alguma palavra do Senhor para alguém que já perdeu toda a esperança? Para alguém que diz assim: não sei se vale a pena viver, porque está tão difícil a minha vida, está tão complicada, eu já fui decepcionado por tantas pessoas, ou eu não tenho esperança das coisas que estão acontecendo aqui e agora. Queridos, todos nós chegamos em momentos da vida em que a gente pensa em desistir. Talvez a gente não queira morrer, mas a gente acha que não dá mais. E sabe, toda vez que eu me vi nessa condição, a gente vai à presença do Senhor e busca a revelação da presença dEle. E é interessante que a gente não sai do mesmo jeito que entrou na presença de Deus. Quantas vezes eu entrei sem perspectiva nenhuma, mas saí consolado. E sabe, nem sempre eu saí com uma definição clara do futuro, dos próximos passos, mas simplesmente a presença do Senhor foi tão tremenda e consoladora que eu podia crer que havia uma esperança e um futuro melhor para mim. E eu acho que é assim que Deus trabalha com a gente. Quantas outras vezes eu saí determinado a algo novo que Ele me revelou? Algumas vezes eu não tinha bem claro todos os detalhes, mas algumas vezes ali naquele momento vinha algo de Deus, uma ideia de Deus, um chamado de Deus, um propósito de Deus, uma percepção que eu não tinha e algo novo nasceu. Queria terminar dizendo para você algumas coisas bem práticas. Primeira, pare de olhar para trás. Lá atrás não tem esperança. Peça ajuda para continuar. Essa ajuda só pode vir de cima para você. Clame o nome de Jesus com toda a força da sua alma, porque Ele é o único Salvador que temos. E entregue o livro da sua história nas mãos dEle, para que Ele reescreva segundo a sua vontade, e a esperança vai voltar no seu coração. Eu quero deixar mais um versículo bíblico para você, que se encontra em Romanos 15, versículo 13. E diz assim: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Moisés, pela presença de vocês aqui. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio.
E hoje ficamos por aqui porque colher novas histórias de vida é o nosso propósito.